que acompanham o culto virtual da Igreja Batista de Cachoeirinha. Vou iniciar lendo uma passagem bíblica que se encontra em Mateus 5,44, que diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aprendemos com essa passagem que em Cristo temos força o suficiente para suportar com paciência todos aqueles que nos maltratam. É sobre isso que vamos aprender hoje. Mas antes disso, vou orar. Senhor meu Deus, muito obrigado por esse dia. Abençoe cada criança que está assistindo esse culto virtual infantil, que o Senhor possa abençoá-las. Faz com que esse Covid pare para voltarmos para a tua casa. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas. Perdoa aqueles pecados que eu lembro e aqueles que eu não lembro. Isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Leia a Bíblia e faça oração, e faça oração, e faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ore a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ore a Bíblia não lê
Tiaglau! Tiaglau! Ô Tiaglau! Que foi, Hugo? Tiaglau, eu tô mordido com o Tião. Tá mordido com o Tião? Tô mordido com o Tião. Tião te mordeu? Não, tô mordido de raiva. Raiva, Tiaglau. Muita raiva dele. Muito injusto, Tiaglau. Muito injusto ele. Como assim, Hugo? O que tá acontecendo? Me explica. Tiaglau, eu vou falar de Jesus pros meus amiguinhos. Tião fica lá, fazendo gracinha. Ele fica dizendo: Hugo vai pro céu. E ele acha que só ele vai pro céu. E ele acha que só ele é bonzão. Mas eu não sou bonzão, Tiaglau. Eu só tô falando de Jesus. Eu tô falando que o único caminho pro céu é Jesus. Ele é o único caminho, a verdade, a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim, foi ele que falou. Jesus disse. Não tá certo, Tiaglau? Hugo, tá certo. Mas às vezes a gente vai passar por injustiças nesse mundo mesmo. Tem gente que não vai entender a mensagem do Evangelho e vai agir que nem o Tião. Tiaglau, aí eu já sei o que eu vou fazer da próxima vez. O que você vai fazer, Hugo? Eu vou dar um socão nele, eu vou dar um socão na cara do Tião. Até rima, Tiaglau. Acho que combina. Não, Hugo, tá errado. Não combina. Não combina assim, Tiaglau, ele merece. Hugo, mas olha só, Deus disse que a gente não deve agir dessa forma. A gente deve continuar pregando o Evangelho e orando por essas pessoas. Ei, Hugo, aliás, tem uma pessoa que sofreu grandes injustiças na Bíblia, sabia? Lá na história da Bíblia. E ele perseverou até o fim honrando ao Senhor. Ele nunca desonrou o Senhor. Eu acho que dar um socão no Tião é desonrar o Senhor, tu não acha não? Tiaglau, pode desonrar, mas pelo menos eu me vinguei. Não, Hugo, vingar também não. Hugo, quer saber? Tu tá precisando muito ouvir essa lição. Olha, a gente vai aprender com esse personagem como é que a gente deve reagir diante dessas dificuldades que a vida traz, desses momentos assim que a gente se sente muito injustiçado. Bora ouvir a lição? Bora! Solta a lição, tia! Jacó teve 12 filhos, e um desses 12 filhos tinha por nome José. Você lembra na história anterior que falamos que o nome de Jacó mudou para Israel? Pois então, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e ele fez uma túnica colorida de talar de mangas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar em paz. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhe disse: rogo-vos ouvir este sonho que eu tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam, e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram os seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda o segundo sonho. Ele sonhou que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante ele. A descrição do segundo sonho de José provocou uma repreensão do pai e aumentou os ciúmes dos seus irmãos. Os irmãos de José tinham inveja dele por ser o preferido do pai, e porque seus sonhos pareciam indicar que José viria a ter autoridade sobre eles. Embora os irmãos de José o odiassem e não fossem bondosos com ele, a Bíblia não afirma que José falou ou agiu mal em relação a eles. Deus estava colocando na vida de José a capacidade de ser paciente. Ele queria que José aprendesse a aceitar pacientemente as ofensas. Se você já recebeu o Senhor Jesus como Salvador, Deus pode dar a você a força necessária para suportar o sofrimento com paciência. Em Mateus 5,44 aprendemos quem são aqueles com quem devemos ser pacientes. Mateus 5,44 diz o seguinte:
Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quem são os inimigos? São aqueles que o maltratam na escola ou no parquinho, xingam ou odeiam você. Como os outros mostram que odeiam você? Quem são os que perseguem você? Os que são aqueles que falam mal ou abusam de você, isto é, ofender de propósito. Quando as pessoas são malvadas, nossa reação natural é dar o troco. Só Deus pode dar-lhe a força necessária para suportar com paciência em vez de se vingar. Ele queria dar a José, o Senhor queria dar a José a força necessária para ele suportar isso. Depois que os 10 irmãos levaram seus rebanhos de ovelhas para pastar em Siquém, o pai de José enviou para ver como estavam os irmãos e os rebanhos. Embora soubesse que os irmãos o odiavam, José, de forma muito obediente, caminhou 80.000 metros até Siquém e depois outros 24.000 metros até Dotã, até encontrá-los. Quando os irmãos viram José se aproximando, eles combinaram matá-lo. A inveja dos irmãos estava levando-os a tomar uma terrível decisão. É assim que o pecado vai se desenvolvendo. Ele geralmente começa com apenas um pensamento que depois se transforma em ação. A Bíblia diz que todos nascemos com pensamentos e desejos pecaminosos em nosso íntimo. Nossos corações pecadores nos levam a fazer coisas erradas. A Bíblia diz que ninguém é bom comparado com o padrão de Deus. Mas Deus ama você apesar do seu pecado. Ele enviou o seu Filho perfeito, o Senhor Jesus Cristo, para receber o castigo da morte por você. Depois de morrer por seus pecados, Jesus ressuscitou no terceiro dia. Quando você reconhece o seu pecado e crê que Jesus morreu na cruz em seu lugar, Deus o perdoa para sempre. Deixe que Deus o limpe de seu pecado agora. O pecado pode levar a atos terríveis, como aconteceu com os irmãos de José, que planejavam matá-lo. Rúben tentou convencer os irmãos a não matarem José. Então, em vez disso, eles jogaram José num poço vazio. Que grande maldade os irmãos de José lhe fizeram! Rúben pediu aos irmãos para não matá-lo, como Deus fez com José. Deus pode dar a você a força necessária para suportar o sofrimento com paciência, mesmo quando os outros forem malvados com você. Vamos ler Mateus 5,44 de novo? Diz o seguinte: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Este versículo nos diz duas coisas que Deus manda fazer quando alguém maltratar você. Primeira coisa, amar. Decida gostar da pessoa, embora talvez não tenha esse sentimento e seja amável com ela. Segundo, orar. Fale com o Senhor sobre a pessoa, pedindo-lhe que faça coisas boas acontecerem na vida dela. Ao seguir os passos ensinados neste versículo, você estará mostrando paciência e generosidade. Isso não é fácil, mas Deus pode ajudá-lo. José iria certamente necessitar da força de Deus de maneira especial para ser paciente diante do tratamento cruel dos irmãos. Judá, enfim, convenceu os irmãos a venderem José. Depois de José ser vendido por 20 peças de prata e ser levado para o Egito, os irmãos molharam seu casaco no sangue de um animal e o mostraram a Jacó, que ficou muito triste, pensando que José tivesse morrido. Mas por trás do cenário, Deus estava trabalhando. É isso que aprenderemos na continuação desta lição no mês de agosto. Verdadeiro ou falso? Atenção, crianças, para a primeira afirmação. Israel teve 15 filhos.
Afirmação falsa, ele teve 12 filhos. Israel gostava mais de José do que os seus outros filhos. Afirmação verdadeira. Israel fez para José uma túnica toda preta. Afirmação falsa, era colorida. O primeiro sonho que José teve foi que o sol, a lua e mais 11 estrelas se inclinaram perante ele. Afirmação falsa, esse foi o segundo sonho. Quinta e última afirmação, crianças. Os irmãos de José o venderam por 20 peças de prata e os compradores o levaram para o Egito. Afirmação verdadeira. Até o próximo domingo, crianças. Tchau! Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, que morra, viverá. Sim, viverá, sim, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca, nunca morrerá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, que morra, viverá. Sim, viverá, sim, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca, nunca morrerá.